Seu presente está criando seu passado. Isto mesmo, não é loucura não. Parece que está errado, porque geralmente falamos que o nosso presente cria o nosso futuro. Mas, através de muitos estudos, eu vim apresentar para você algo que me deixou um pouco perplexo. Bom, se você não me conhece, eu me chamo Valdir Soares, eu sou terapeuta e estudioso da mente humana e também dos mistérios do mundo. Através de alguns atendimentos e também através desse conhecimento, eu decidi trazer algo à tona que vai abrir muito a sua mente. Você já percebeu como muitas vezes parece que o tempo se dobra um pouco, como se o passado e o futuro trocassem de lugar? Como se tudo estivesse sendo escrito agora. E é por isso que eu percebi algo que mudou completamente a forma como eu enxergo a vida. O presente, sim, cria o passado. Então, preste muita atenção. Pode até soar estranho à primeira vista, mas desde que nascemos, aprendemos que o passado vem antes, que ele molda o que somos hoje. Mas, se for o contrário, e se o que estamos vivendo agora, a emoção, a frequência, o olhar que vemos o mundo, estivesse, na verdade, escrevendo o significado do passado? As pessoas que fazem terapia ou buscam autoconhecimento muitas vezes não percebem que é exatamente isto que acontece. Elas usam o presente para criar o passado. Elas conseguem ressignificar um momento traumático, mudando a percepção disto, fazendo a dor desaparecer e colocando gratidão e aprendizado. Ou seja, o fato em si não havia mudado. Perceba isto. O passado não havia mudado, mas a forma como ele existia dentro da pessoa muda. Ou seja, quando mudamos o presente, eu não apenas crio o futuro, eu também reescrevo o passado. Porque o passado não é uma sequência fixa de acontecimentos. Na verdade, ele é o significado que damos a esses acontecimentos. E o significado é algo que só existe no agora, só existe no presente. Eu vou dar um exemplo para você entender de uma forma assim mais simples o que eu estou falando. Mas antes, deixa eu te falar uma coisa. Você que provavelmente está em dúvida ou está confuso com o que eu estou falando. Você talvez pense, mas como assim o presente cria o passado? O que aconteceu, né? A maioria das pessoas fala, o que aconteceu já aconteceu. E eu respondo para você. É verdade, o evento já aconteceu. Mas o evento não é o passado. O passado é o registro emocional que ficou dentro de você. E esse registro muda quando você muda a sua consciência. Pense, por exemplo, em um quadro qualquer, um artista que pintou há 10 anos atrás. O quadro está ali, fixo, certo? A pintura não se moveu, a mesma. Mas quando você olha para ele hoje, você vê este quadro de outro jeito. As cores talvez pareçam diferentes, os detalhes que antes passavam despercebidos agora contam outra história. O quadro é o mesmo, mas a sua percepção muda, a sua percepção mudou. E essa nova percepção muda o que o quadro significa. Isso é o que o presente faz com o passado. Você pode perceber isso também, por exemplo, em filmes ou livros que você assistiu ou leu. Se você fez isso 2 ou mais vezes, em momentos diferentes, você vai perceber que a sua forma de ver, de perceber, mudou.
Veja, então, se você se sentia rejeitado lá atrás, no passado, incompreendido, frustrado, antes de tudo, isto parecia prova que você não era bom o suficiente, certo? Mas quando você consegue enxergar isto, olhar para o passado com outros olhos, perceba que tudo que você achava antes deixou de ser. Você pode usar isto para se fortalecer. Isso significa que o presente recriou o passado. Porque a emoção que você escolheu vibrar pode mudar e muda a forma como você vê tudo, até mesmo o passado. Mas eu quero ir um pouquinho mais além. Não apenas sobre a ideia de que você pode mudar o seu passado usando o presente, né? Reinterpretando as suas experiências. Eu quero um pouco mais além. Eu quero trazer para você uma perspectiva mais científica, falando sobre como o cérebro nos engana o tempo todo. Isso mesmo. A nossa mente, nosso cérebro, nos engana o tempo todo, principalmente através das lembranças. Você já parou para pensar qual a principal função do seu inconsciente? Se você não sabe, é proteção. Ele está constantemente tentando te manter seguro. E é claro, para isso, muitas vezes, ele cria lembranças que nem sempre correspondem exatamente ao que aconteceu. Perceba isto. Lembranças alteradas, distorcidas, mas que têm a função de te proteger. O seu inconsciente está programado o tempo todo para evitar dor, desconforto e ameaça. E isso significa que você lembra, isso significa que o que você lembra nem sempre é fiel à realidade. E essa é uma das ferramentas mais poderosas e, ao mesmo tempo, traiçoeiras do seu cérebro. Olha só para você entender. Vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que eu atendi aqui para você entender. Certa vez, em um dos meus atendimentos, me deparei com uma situação que é mais comum do que muita gente imagina. Tá? Eu sei, talvez você ache que isso é inacreditável, mas preste atenção. Uma cliente minha carregava um ódio profundo pelo pai, porque ele havia abusado dela na infância, certo? O pai abusou a filha, ok. E ao mesmo tempo, essa mesma pessoa, essa mesma mulher, dizia que a mãe era tudo para ela. A mãe era amorosa, presente, sempre zelosa. Olha isso. Essa lembrança, a de uma mãe perfeita, estava fortemente gravada no inconsciente da minha cliente. Mas como sabemos, o inconsciente ele tem maneiras curiosas de nos proteger, vamos dizer assim. E às vezes cria memórias que nos blindam, que nos protegem para que possamos sobreviver emocionalmente. Então, na terapia, no atendimento, esta pessoa começou a desbloquear algumas memórias e percebeu algo que até então era invisível para ela. Olha só, ela lembrou que muitas vezes a mãe saía de casa deixando ela sozinha com o pai. E mais do que isso, ela percebeu que, de certa forma, a mãe sabia do que acontecia. Veja só, essa revelação não apagou o amor que ela sentia pela mãe, mas mudou completamente a forma como a memória e a percepção dela funcionavam. O que era antes a lembrança perfeita foi reorganizada pelo cérebro dela, permitindo que ela enxergasse a complexidade da situação com mais clareza. Olha só, esse é um exemplo real de como o inconsciente molda nossas lembranças
muitas vezes criando versões da realidade que nos parecem mais verdadeiras, mas que, na verdade, servem apenas para nos proteger. E é exatamente por isso que o presente é tão poderoso. Quando você consegue trazer consciência, estar no agora, para essas memórias, olhar para elas com muito mais atenção, com acolhimento, você tem o poder de reorganizar não só a forma como lembra do passado, mas também como se sente em relação a ele. O que é mais fascinante nesse processo é que a ciência começa a confirmar o que a experiência clínica mostra. O cérebro reconstrói lembranças cada vez que você as acessa. Ou seja, a memória não é um arquivo estático, ela é maleável, dinâmica. E quando você revisa uma memória com uma nova perspectiva, seu cérebro literalmente reconfigura as conexões neurais associadas a ela. Então, mudar o passado através do presente não é mágica, é ciência, é neuroplasticidade em ação. É entender que o inconsciente quer proteger você, mas que, ao trazer consciência para esses mecanismos, você vai liberar velhos padrões, vai reescrever histórias internas e perceber a vida com uma clareza que antes parecia impossível. Porque muita gente está em confusão devido ao passado, ao que não entende, ao que não percebe, ao que não consegue enfrentar. Há quem diga que o tempo é linear, mas talvez ele seja mais como um campo vibracional, um campo que se atualiza de acordo com o estado de consciência daquele que observa. O passado é como um arquivo, mas um arquivo que se reescreve toda vez que você abre uma nova visão. Pense quantas vezes você relembra algo da sua infância. Às vezes, uma memória que vem com tanto carinho, até com um cheiro, uma música, uma voz. Outras vezes, a mesma memória pode vir com saudade ou até com dor. O que muda não é o que aconteceu, mas o você que está lembrando. É o você. E o você que lembra está sempre aqui, neste presente. Quando entendemos isso, algo se abre dentro de nós. Deixamos de ser vítimas do que aconteceu e nos tornamos coautores da nossa própria história. Começamos a perceber que o passado é maleável, porque ele é feito de significado, e o significado é fruto da consciência atual, fruto da consciência presente. Há pessoas que passam a vida toda tentando fugir de algo que viveram, do passado. E quanto mais tentam fugir, mais aquilo parece persegui-las. E o motivo é simples. O que você rejeita no presente permanece vivo no campo vibracional. Você só libera o passado quando acolhe com um novo olhar. Quando você aceita e consegue ver da forma que é para ser visto. É por isso que o perdão é tão poderoso. Perdoar não é apagar o que aconteceu. É reinterpretar o que aconteceu a partir de um novo nível de consciência. Autoconhecimento, crescimento. É olhar para o mesmo evento e dizer: agora eu entendo que isso veio me mostrar. O que isso me fez aprender. E quando você faz isso,
o passado inteiro se reorganiza. É como se as peças do quebra-cabeça finalmente começassem a se encaixar. E veja só, tem pessoas que não fazem terapia ou se recusam a revisitar o passado. E isto revela principalmente que você precisa curar algo, que tem algo errado. É interessante pensar que memórias são apenas padrões neurais. E a neurociência mostra que toda vez que relembramos algo, o cérebro reconstrói a lembrança. Ele não a reproduz como um arquivo estático. Ele a reescreve. Isso significa que, biologicamente, também estamos atualizando o passado a cada lembrança. Louco, né? Louco, real, verdadeiro. Se você revive uma lembrança com amor, o seu cérebro, literalmente, altera a rede neural associada a ela. Então, o passado que você carrega depende do que você sente agora. E isso muda tudo. Porque se seu presente cria o passado, você nunca está realmente preso a este passado. Não existe foi assim e pronto. Existe eu vejo isso diferente agora. A vida é assim. E às vezes vivemos fases que parecem sem propósito, confusas, dolorosas. Mas quando alcançamos um estado de clareza, olhamos para trás e tudo parece encaixar-se. O que era caos vira preparação. O que era perda vira libertação. O que era solidão vira autodescoberta. O presente deu novo significado ao passado. E talvez você que está aqui, esteja revoltado com o exemplo que eu dei, que infelizmente, acredite, é comum na questão do abuso familiar. E veja, isto é algo muito importante, porque se você se sente assim, há algo em você que precisa de cura. Porque é preciso curar qualquer trauma. Primeiro, nós somos o que vibramos. E se algo nos assombra, automaticamente vamos atrair para nossas vidas. Afeta a nossa vida. Preste atenção. Outro dado interessante é que nosso inconsciente sabe quando algo precisa ser resolvido. Repare isso na sua vida. Por isso, ele acaba trazendo sempre outras situações parecidas com o que a gente viveu para que a gente possa resolver. Eu vou te falar algo que vai te chocar. Isto acontece. E é muito comum aqui nos meus atendimentos online e também no consultório. Nós nos deparamos com um ciclo de repetição. O que aconteceu com o nosso cliente já aconteceu com alguém próximo da família dela. Já aconteceu com alguém próximo dela. Geralmente com a mãe, com o pai, tá? Mas voltando aqui ao foco do vídeo, só para você entender, o seu presente muda o passado. O presente, ele não apenas cria o futuro que você vai viver. Ele também muda o passado que você vai lembrar. Já percebeu como, quando você está em paz, até lembranças ruins parecem mais leves? E quando você está em conflito, até mesmo as boas memórias parecem distantes? É porque o presente é o filtro através do qual o passado é visto. É o presente que faz você ver o passado da forma que você vê. Se você resolver o seu presente, você ressignifica o passado, você muda o passado. Então talvez o segredo não seja tentar apagar o que aconteceu, mas mudar o agora.
o seu estado, a sua vibração, a sua presença. Porque quando você muda, o passado se cura e o futuro se alinha. É isso. Você muda o seu presente, automaticamente muda o passado e alinha seu futuro. Às vezes, eu penso que o tempo é uma consciência viva. Ele não é uma linha, mas um organismo em expansão. O agora é como o coração desse organismo, pulsando e enviando ondas para todos os lados. Cada batida muda o todo. E quando você muda a sua batida interior, o tempo inteiro se organiza. Passado, presente e futuro, tudo. Quando você se alinha, quando você se encontra. Eu sei que pode parecer um pouco místico o que eu estou falando aqui, tá? Mas veja, se você hoje decide agir com gentileza, essa decisão muda a forma como você lembra das vezes que não foi gentil. A nova vibração reinterpreta o velho comportamento. De repente, o que antes você talvez sentisse como culpa vira aprendizado. E isto é o presente recriando o passado, mudando o passado. Quando você entende que o peso que você carrega não está nos fatos, mas nas emoções não processadas, percebe que o poder de curar está aqui, no instante que você respira. O agora é o espaço onde o passado e o futuro se encontram. Sim, o presente, o agora. O presente é o laboratório onde você reconstrói a si mesmo, onde velhas dores podem finalmente descansar, parar. A verdade é que o tempo nunca esteve contra você. Ele sempre foi, na verdade, uma extensão da sua própria consciência. Um campo que responde à vibração do seu ser. Quando você muda o modo como sente, muda o modo como lembra. Quando você muda o modo como olha para aquilo que você viveu, muda a história que o acompanha. O passado não é uma sentença. Na verdade, é um espelho em constante movimento. A cada novo estado de presença, você envia ondas para todas as suas versões anteriores, trazendo compreensão, trazendo perdão e leveza. E é por isso que, ao expandir sua consciência, você percebe que não há nada a consertar, apenas algo a entender. Tudo que já foi vivido ganha novo significado quando a luz do agora muda. E nesse instante, você deixa de ser o prisioneiro do que aconteceu para se tornar o criador do que tudo isso passou a significar, do que tudo isso passou a ser considerado como aprendizado, como transformação. O tempo não é uma linha, é um campo. E dentro desse campo, o presente é o ponto de poder. É nele que a cura acontece. É nele que a história se reescreve. É nele que o amor se revela. Então, apenas respire. Sinta. Permita-se estar aqui completamente. Porque o agora é o único ponto do tempo que existe. Não importa o que você viveu. E é a partir dele que tudo, absolutamente tudo, se recria. Se você chegou até aqui, comente. Eu posso manifestar tudo o que desejo. Ou, se preferir, eu curo o meu passado agora. Porque tudo o que você precisa, tudo o que você deseja, já está no agora. Passado, futuro, depende do agora, daquilo que você sente, daquilo que você vive no agora. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e deixe nos comentários aí, então, o que você achou. Bom,
Esse canal só cresce porque você está aqui. Gratidão. Eu esperei dia após dia, tudo era igual, nada acontecia. Foi aí que eu entendi, a mudança estava dentro de mim. Todo pensamento é uma criação, o que está na mente vem no coração. Cuide com aquilo que você absorve, entenda o universo, reflete e devolve. Tudo só muda se você mudar. Quem você é define onde vai chegar. Isso é a mais bela verdade. Quem você é cria a sua realidade.